Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. E neste dia gostaria de responder, com base nas Escrituras e no magistério da Igreja, a seguinte pergunta: de onde vem a autoridade da Igreja? Antes de tudo, devemos lembrar que nossa salvação é uma relação de aliança com Deus. E a aliança na antiga Israel é um vínculo familiar. E não só a família nuclear, mas também a família estendida. Quando nós percorremos de volta as alianças pelas quais nosso Deus exerceu sua paternidade na história da nossa salvação, nós vemos inicialmente o matrimônio com Adão, depois a Arca de Noé, a tribo de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos formando uma família nacional e depois uma nação com Moisés. E então, o Novo Testamento é o cumprimento de tudo isso, porque agora Deus é pai de uma família mundial. Em cada estágio da história da salvação da humanidade, nós vemos figuras paternas. Não são autoridades políticas e hierárquicas, mas Adão como marido, Noé como pai, Abraão como chefe das tribos, Moisés, Josué e os juízes como figuras paternas, Davi e Salomão, e assim por diante. Alguns deles foram bons pais, e outros não. Mas Deus consegue escrever certo por linhas tortas. Quando nós vemos o Deus Pai enviando o seu Filho e dando autoridade aos 12 apóstolos, mas dando as chaves do reino a apenas um deles, o apóstolo Pedro, vemos também o Antigo Testamento como pano de fundo com Isaías capítulo 22, em que o rei não somente tem 12 ministros reais, mas também o rei dá a um deles a primazia de jurisdição, entregando-lhe as chaves do reino. Abro aspas. Ele será um pai para os cidadãos de Jerusalém e para a casa de Judá. Colocarei em seus ombros as chaves do palácio de Davi. Quando ele abrir, ninguém poderá fechar. Quando fechar, ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca firme no lugar, e o seu desempenho será prestígio para a casa de seu patrono. Fecho aspas. Assim como em Mateus capítulo 16, em Isaías nós não vemos apenas uma primazia de um dos escolhidos, mas uma sucessão no ofício. Então Deus está exercendo sua paternidade através de seu Filho Jesus Cristo, que age pelo Espírito Santo. Mas a grandiosidade do Pai não está em exercer a paternidade sobre uma, duas ou três famílias, mas sobre toda a humanidade. No que concerne à Igreja Católica, em sua unidade de doutrina, de ensinamentos morais, de adoração, há de fato uma grande diversidade, mas é uma diversidade sinfônica, harmônica, que não ameaça em nada a unidade, mas a aprofunda e a enriquece. Deus que criou uma família, a Igreja, e a manteve unida para cumprir sua promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, também disse: Eu construirei minha igreja nesta pedra. Ele não pediu para Pedro construir a igreja para ele. Portanto, a glória da Igreja Católica não é um feito humano, mas uma realização de um Deus, que é Pai e cumpre suas promessas. Daí é possível ver a autoridade da Igreja, sobre a qual o Papa tem primazia de jurisdição em termos de aliança. Além disso, Cristo nos prometeu: Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Prometeu-nos também o Espírito da Verdade, que haverá sempre de conduzir adiante a sua Igreja, até a verdade plena, pois testemunhará sempre Jesus e sua salvação. Abro aspas. Ele tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Fecho aspas. Por isso a Igreja sabe que nunca poderá errar em sua profissão de fé. Lembremos do velho axioma tão repetido pela santa tradição: Ubi Petrus ibi Ecclesia Católica, ou seja, onde está Pedro, aí está a Igreja Católica. E para não haver dúvidas, o nome de Pedro hoje é Papa Francisco. E onde está a Igreja Católica está Jesus Cristo. Daí o dogma revelado por Deus de que o Pontífice Romano, quando fala ex cátedra, ou seja, quando o Papa exerce seu cargo de supremo pastor e doutor de todos os cristãos, e em virtude de seu supremo poder apostólico, define uma doutrina sobre a fé e os costumes, essa manifestação do Papa vincula toda a Igreja pela divina assistência prometida por Jesus Cristo na pessoa do beato Pedro.
Além do mais, a atuação ex-cátedra goza da infalibilidade, com a qual o Divino Redentor quis que sua igreja fosse acompanhada ao definir a doutrina sobre fé e os costumes. Nesse sentido, sintetiza o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 889 a 892, os quais valem a pena ser lidos agora. Para manter a Igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo, que é a verdade, quis tornar sua Igreja participante de sua própria infalibilidade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere infalivelmente à fé, guiado pelo magistério vivo da Igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e das quedas, e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar, sem erro, a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício desse carisma pode assumir várias modalidades. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do Colégio dos Bispos, por força de seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Quando, por seu magistério supremo, a Igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro, e de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a Igreja. Quando, mesmo sem chegarem a uma definição infalível e sem se pronunciarem de forma definitiva, eles propõem, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva à melhor compreensão da revelação em matéria de fé e de costumes. A esse ensinamento ordinário, os fiéis devem aderir com religioso obséquio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, inscrevam-se no canal e ajudem esse apostolado a crescer. E assim, ajudando também a compartilhar com os amigos, você estará evangelizando. Então, vamos juntos nesse caminho de evangelização. Um grande abraço e fiquem com Deus.